Bom dia, galera! Tudo beleza? Tudo certo com vocês? Então, olha só, nós continuamos aqui nossas videoaulas e a aula de hoje é curtinha também, uma aula rápida. Por quê, Xê? Porque hoje, simplesmente propriedades dos compostos covalentes. Lembra o seguinte, você viu antes ali os compostos covalentes, né? Aqueles que compartilham elétrons. Quer dizer, ninguém ali queria perder elétron, ninguém ali era metal. Todo mundo era ametal. E o ametal, a tendência dele é puxar, é receber elétrons. Quer dizer, por isso que a ligação ocorre por compartilhamento. E uma coisa importante para você notar aqui é que esses compostos, na verdade, eles aparecem nos três estados físicos. Então, você pega um composto iônico aí, né? Tem uma outra exceção aí que eles chamam de líquidos iônicos e tal, mas os compostos iônicos são sólidos. E aí, quando você pega os covalentes, eu já não posso falar isso, porque ó, eles podem ser sólidos, líquidos e gasosos. Vou escrever alguns exemplos aqui para vocês. Ó, dá uma olhada no que eu passei ali, sólidos, por exemplo, ó, carbono diamante, carbono grafite, né? Lembra que isso é um caso de alotropia, são substâncias simples formadas pelo mesmo elemento químico, no caso carbono. Aí embaixo, carbono grafite, eu coloquei ali C12H22O11. Xã, que fórmula é essa? Essa é fácil, né? Sacarose. Esse é o açúcar comum que você tem em casa. E aí os líquidos, ó, água, né? Pelo amor de Deus, assim não tem como esquecer. Ali embaixo tem o etanol C2H6O, que é o álcool etílico. O famosíssimo ácido sulfúrico, que é o ácido mais produzido no mundo. A China hoje é o país que mais produz H2SO4, é o ácido da transformação, é o ácido da indústria, não esqueça disso. Ali pelos anos 80 eles usavam isso aí como se fosse um índice industrial de um país. Quanto mais desenvolvido industrialmente um país, mais ele produzia sulfúrico, né? E os gasosos, ó, CO2 aí, famoso pelo tal do efeito estufa, né? SO3, que é o famoso trióxido de enxofre, também é um gás que causa chuva ácida. Se você juntar H2O com SO3 ali, ele é um óxido ácido da H2SO4. E aí forma a tal da chuva ácida. Então, quer dizer, não dá para definir apenas de um estado físico. Eles apresentam os três estados físicos. Ó, galera, outra coisa que é sempre importante você ficar ligado é que se você comparar os compostos covalentes com os compostos iônicos, né? Os compostos covalentes, eles vão apresentar o quê? Menores pontos de fusão e ponto de ebulição. É só você pensar o seguinte aqui, por exemplo, ó, vamos dar uma riscadinha aqui. Você pega ali C2H6O. Só que o etanol, ou seja, é o álcool etílico, né? Se você pegar álcool etílico aí, ele vai ferver a quantos? Ó, ponto de ebulição dele. Por volta de 78 graus. 78 graus Celsius, né? Mesma coisa, outro composto bem famoso aí. Também um composto covalente, ó, água. Xô, vai ferver a quanto? 100 graus Celsius. Agora, quando você pega, por exemplo, um composto iônico, ó, então que não é o caso dos compostos, né? Ó, iônico, metal e ametal, cloreto de sódio. Isso aí, né, mais ou menos ele vai ferver lá próximo, um pouquinho antes ali, lá pelos 1500 graus Celsius. Quer dizer, a ebulição dos compostos iônicos é muito mais alta, ou seja, os compostos covalentes apresentam menores pontos de fusão e pontos de ebulição. É que eles não formam aqueles aglomerados com íons. E aqueles aglomerados com íons que são dos compostos iônicos dá uma alta atração. Como dá uma alta atração, é difícil para separar. É difícil para fundir, né? Para você passar pelo processo de ebulição. É bem mais complicado. Como os covalentes já não têm esses polos tão intensos, é mais fácil de separar essas moléculas. Por isso, menores pontos de fusão e pontos de ebulição. E outra coisa que é sempre bom lembrar, ó, baixa condutividade da corrente elétrica. Então aparece em exercício, tem baixa condutividade e tal, os três estados físicos, baixos pontos de fusão e ebulição, já sabe que é um composto covalente. Já por que conduzem pouco? Porque eles não gostam de formar íons, essa é a verdade. Então, por exemplo, você pega a água pura, né? A água pura, ela conduz muito, mas muito pouco a corrente elétrica. Então a gente diz que ela não conduz, né? Acha, mas a água da torneira conduz. Sim, a água da torneira não é pura. Não esqueça disso, você tem sais ali, né? Você tem potássio, você tem os carbonatos, você tem sódio, você tem os cloretos. Então, quer dizer, ali tem íons. Por isso que a água da torneira ela já consegue, né, de certa forma, conduzir aí uma corrente elétrica. Mas a água pura não. Ou pega lá o etanol, o álcool. O álcool também não vai
conduzir a corrente elétrica se ele estiver puro. Então, quer dizer, os compostos covalentes eles têm uma baixa e praticamente nula a condutividade elétrica. Isso é sempre bom você ficar ligado. Agora, tem exceções? Tem. E é aí que eles gostam de cobrar de vocês. É por isso, olha só, Vestiba, é aí que você tem que ficar ligado. Mas bem ligado por quê, Xan? Porque lembra desse cara? Ele apareceu aqui antes, vou dar uma focalizada aqui nele, ó. H2SO4, famoso ácido sulfúrico. Se você colocar o açúcar, ele é um composto covalente, ok? Agora, se você colocá-lo em água, ele vai conduzir. H2SO4, ó. Dá uma olhada ali, em água. O que acontece? Lembra? Ele vai passar pelo processo aqui de ionização. Então, ele vai quebrar, vai separar o H, que é na forma positiva, lembra? Ó, bem facilzinho. 2 vezes mais 1 dá mais 2. Para zerar todo o composto aqui, eu coloco 2 negativo. Ou seja, ele sai na forma de 2H+, aquoso, mais SO4, 2 menos aquoso. Então, quer dizer, os ácidos, eles são exceções quando colocados na água. Ó, aqui antes ele estava líquido, né? Puro, sem ser colocado na água. Mas e se eu pegar o H2SO4 puro, ele vai conduzir bem menos. Bem menos. Ele vai precisar da água. Então, essa é a dica, né? Às vezes um composto que está descobrindo, ele é covalente, mas eu coloquei em água, ele começou a conduzir a corrente. É o caso dos ácidos, tá? Então, é como se os ácidos fossem exceções, porque eles são covalentes, mas em água conseguem conduzir a corrente. Se pegar o álcool em água, ele não vai conduzir. Agora, um ácido consegue. Então, HCl, né, que é o ácido clorídrico, HNO3, que é o ácido nítrico. Quanto mais forte é o ácido, maior a intensidade da corrente que ele vai conduzir. Tá? Então, não esqueça, os ácidos são exceções, são covalentes, mas em água conduzem corrente elétrica, beleza? Então, como eu falei, a lógica era bem rapidinha. Depois dá mais uma olhadinha aí para você fixar bem, que são coisas importantes, coisas que eles gostam de cobrar de vocês, tá certo? Um abração, meus queridos, e até a próxima!